A base bíblica para a chamada maldição hereditária? Hoje eu gostaria de meditar com você sobre as bases bíblicas para isso e qual é a relevância dessa advertência. Acompanhe-nos nesse sermão. Abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu queria falar hoje sobre o segundo mandamento, dando continuidade a algumas reflexões no Decálogo. Êxodo 20. Eu já falei anteriormente sobre o segundo mandamento e queria falar hoje sobre os versículos 5 e 6 apenas. Mas está no meio do parágrafo e nós vamos ler o versículo 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Nós lemos assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos coisas grandiosas na Tua palavra. Pedimos isso porque não está em nós a capacidade de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta hora trazer a iluminação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já devem ter ouvido falar na chamada maldição hereditária. Já ouviram falar nisso? Talvez não muito aqui no contexto reformado, mas é muito comum entre as igrejas pentecostais mais do que as neopentecostais. E a expressão que nós lemos nesse texto aqui, especialmente no versículo 5, visitar a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, era o texto-chave para as pessoas desse tipo de igreja formular o que eles entendiam ser algum tipo de maldição que foi colocada em alguém de nossos antepassados e que hoje nós estamos sofrendo algum tipo de interferência ou de consequências daquilo que o meu pai, ou o meu avô, ou o meu bisavô, ou seja lá qual geração anterior a mim, fez em algum lugar a alguém em relação a Deus. Não é raro, então, você encontrar nessas igrejas cartazes mostrando um culto para quebra de maldição. Muito comum, excelente título e muito bem concorrido. Nós, na tradição reformada, não temos o costume de fazer isso. Você, pelo menos aqui na igreja de Santo Amaro, você não vai participar de nenhum culto para quebra de correntes ou quebra de maldição hereditária. Mas a pergunta é, será que nós não deveríamos fazer? Porque se essa tal de maldição hereditária, ela existe, como esse texto parece falar que existe, será que não faríamos bem em dar uma vasculhada e saber o que é que o meu bisavô, o meu tataravô andou fazendo, onde, quando? E será que não é por esta razão que hoje eu não consigo passar no vestibular, eu não consigo arranjar um emprego, a minha casa sempre tem uma rachadura, sempre tem um vazamento e assim acumulam várias coisas que não são explicáveis pela lógica da nossa vida.
E a gente pensa, deve ter alguma coisa. Ou como de algumas religiões dizem, algum encosto, alguma coisa foi feita e hoje eu posso trabalhar o quanto for e não consigo prosperar como o meu vizinho, parede meia comigo, trabalha bem menos que eu, é bem mais safado, mas ele está numa vida bem melhor que a minha. Diante disso, então, será que, reverendo, nós não podíamos fazer, então, um culto para quebrar umas maldições, só para no desencargo de consciência? Vai que os nossos antepassados andaram aprontando aí e nós estamos hoje sofrendo as consequências disso. A pergunta que eu queria, então, meditar com os irmãos nesta noite é exatamente essa. A base desse texto, a afirmação que esse texto nos traz no versículo 5, de que Deus ele tem realmente essa estratégia de punir as pessoas. Ele usa essa matemática, essa equação. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Eu queria entender isso com vocês e pensar em algumas coisas para compreendermos melhor essa advertência de Deus. Em primeiro lugar, vamos pensar no contexto desta afirmação, do versículo 5 e 6. O que estava acontecendo para Deus falar sobre isso? Há pelo menos 5 coisas que nos ajudam a entender o contexto dessa afirmação. Primeira delas, essa frase, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ela é parte do segundo mandamento. Nós já vimos isso na ocasião passada. Deus já falou que o segundo mandamento não é a respeito de não poder imprimir ou fazer qualquer gravura numa ilustração de Jesus Cristo ou do Espírito Santo, não é isso. A ordem é para não adorar imagens. Então, mas é nesse contexto que essa afirmação de visitar a iniquidade dos pais nos filhos, ela irá aparecer como parte integral do argumento. Segunda informação para gerar um contexto é que essa frase, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ela é parte inseparável da advertência contra idolatria. Ela não é uma afirmação que você pode usar para qualquer coisa. Tem muitos crentes que leem a Bíblia em pedaços e usam, por exemplo, você quer ver um exemplo de um uso errado das Escrituras? Geralmente, especialmente usado para namoros, né? O casal está namorando e um namoro assim meio exagerado e aí alguém fala, olha, cuidado, e um abismo chama outro abismo. O contexto dessa passagem não tem nada a ver com namoro. Abismo lá não quer dizer buraco, não tem, mas a gente acostumou a usar isso. E virou um jargão no nosso meio, cuidado com isso. Um abismo chama outro abismo. Mesmo que a intenção seja verdadeira e o contexto em que a gente fala isso seja verdadeiro, o texto não está falando sobre isso. Então, esse texto também, quando diz da visita da iniquidade do pai nos filhos, ele era usado com respeito à idolatria. E eu queria que você olhasse agora na sua Bíblia, por gentileza, uma coisa interessante. O texto diz aí, veja no versículo 5, fala que não as adorarás. Está no plural. O que não é para ser adorado? Se você olhar anteriormente aí, no versículo 4, fala que não era para fazer imagem. Está no singular. Então, adorar não pode ser necessariamente a imagem de escultura, mas no caso, o versículo 3 fala de deuses. Então, o contexto dessa frase tem a ver com a idolatria desses deuses que Deus não queria que o seu povo estivesse envolvido. Em terceiro lugar, essa expressão, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ela foi usada como principal argumento para não nos envolvermos com a idolatria. Veja, o texto ele vai lendo, versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. E aí dá uma pausa e coloca uma pergunta, por quê? Por que eu não quero que vocês se envolvam com idolatria? Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, mas se eu fosse Deus, eu teria uma lista diferente. Primeiro, eu não quero que você se envolva com idolatria, porque os ídolos não passam de ídolos. Eles não podem responder às suas orações. Eles são representações fúteis da idolatria humana.
Vocês não conseguem ver isso? Deus poderia ter listado várias coisas que em outros lugares ele falou. Por exemplo, o fato dos ídolos não serem capazes de ouvir, nem de falar, nem de responder, nem de fazer nada. Mas aqui nesse ponto, curiosamente, Deus resolveu tirar da manga esse argumento aqui curioso, como justificativa para a advertência. Eu não quero que vocês se curvem diante de nenhuma imagem, porque eu sou o teu Deus, um Deus zeloso. E aí vem então a explicação do que é um Deus zeloso. E aí que entra essa expressão. Um Deus zeloso é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos e faz misericórdia e assim por diante. Então esse é o contexto dessa expressão. Ela foi usada para descrever esse Deus zeloso. Qual é o significado, então, desse texto que temos diante de nós e a aplicação dessa advertência? Vamos olhar, então, algumas coisas no texto mesmo, propriamente dito, pensando no significado. Qual é o significado dessa advertência de Deus? Palavra por palavra, irmãos, veja lá comigo. O significado de visitar. Quando se diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, visitar significa castigar ou punir. Essa é a referência da palavra visitar. A primeira vez que Deus teve que cumprir esse mandamento aqui foi logo depois da construção do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 33, versículo 30, Deus diz que ele visitou a iniquidade do povo. E quando ele visitou, sobrou castigo para todo mundo. Então, visitar não é apenas uma visita cordial, não é apenas um momento para rever. Essa expressão, quando aplicada nesse contexto, ela significa visitar para punir. Êxodo 32 nos mostra exatamente isso. Uma coisa também é o significado de terceira e quarta geração. É dito que Deus visita a terceira e quarta geração. No contexto do Antigo Testamento, ao contrário do que nós pensamos, terceira e quarta geração não é uma referência a alguma coisa que vem arrastando décadas após décadas. Era possível você castigar terceira e quarta geração no mesmo dia e na mesma casa. Porque eles viviam em formato de clã, e não era raro, numa mesma casa, debaixo de um mesmo teto, estar morando 3 ou 4 gerações. Foi assim, por exemplo, no caso de Acã, por causa do pecado cometido, escondendo a capa, morreu ele, seus filhos e toda a terceira e quarta geração. Foi o caso no Corá, Dotã e Abirão. E Deus recomendou que quem não quisesse morrer não ficasse perto. E a terra abriu e desceu ali os 3, Dotã, Abirão e Corá, por causa da iniquidade deles, mas também foi junto toda a sua família. Então essas coisas mostram que terceira e quarta geração não quer dizer algo que vem arrastando por séculos, mas quer dizer a abrangência. E Deus poderia, e fez várias vezes, puniu uma família ou uma geração no mesmo dia. O significado de fazer misericórdia. Fazer misericórdia é dar aquilo que nós não merecemos. Há um teólogo que faz uma distinção interessante sobre misericórdia e graça. E ele diz que misericórdia é você não receber de Deus aquilo que você merecia receber. E graça é você receber de Deus aquilo que você não merecia. É um trocadilho interessante, dá um nó um pouco na cabeça, mas nos ajuda a pensar. Misericórdia, então, é você não receber. Você merecia, mas ele se abstém de dar, geralmente é um castigo, aquilo que nós merecíamos. E a graça é você receber aquilo que você não merece. No caso, quando Deus diz aqui que Ele faz misericórdia, é exatamente isso, Ele dá aquilo que nós não merecemos. Qual é o significado de 1000 gerações?
É 1000 gerações mesmo. 1000 gerações é 1000 gerações. Mas mais importante do que o significado de 1000 gerações é de que ela se coloca lado a lado com a expressão terceira e quarta geração. Então isso nos faz pensar que Deus ele está mais interessado em nos abençoar do que ficar procurando o pecado do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó para castigarem você. Porque se ele amou, preste atenção, irmão, se Deus amou alguém 1000 gerações atrás, ele pode estar nos abençoando por causa dessa pessoa. Se Deus não amou ninguém mais de Abraão para cá, nós ainda não gastamos o crédito. Porque de Abraão até nós não completou 1000 gerações. Mas nem uma geração é mais ou menos 40 anos. Quando Deus falou que aquela geração ficaria no deserto, ficou num período de 40 anos. Então uma tese é de que uma geração tem 40 anos. Se for isso, 1000 gerações seriam 40.000 anos. De Abraão é de 1870 a.C., com mais 2017, não tem de jeito nenhum 40.000 anos. Então veja só, Deus precisou ter amado uma única pessoa de lá para cá, desde Adão, para todos nós aqui estarmos cobertos debaixo deste amor. Veja como o interesse de Deus é bem maior em nos abençoar. E qual é o significado de castigar nos filhos aquilo que os pais fizeram? Por que Deus faz isso? Por que Ele não castiga nos pais exatamente? A advertência, irmãos, como eu disse, ela é uma advertência que não necessariamente envolve várias gerações aguardando e vendo a tragédia dos filhos. Essa é uma ameaça real da advertência e que nos faz pensar, e de que fazia o povo de Israel pensar, que se eles soubessem que os seus atos podiam trazer consequências não só para eles, mas para os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos, eles pensariam 2 vezes antes de se envolver com qualquer tipo de iniquidade. Reverendo, mas isso não é uma coisa certa. Por que Deus não pune exatamente quem pecou? Lembre-se, irmãos, o desejo de Deus não é punir, porque se fosse, Ele teria dito: eu visito a iniquidade dos pais dos filhos por 1000 gerações. Mas eu faço misericórdia até terceira e quarta. Mas não foi isso que ele disse. Então fica claro que o interesse maior dele é exatamente nos abençoar. Em resumo, o significado dessa advertência é nos manter longe da desobediência dos mandamentos do Senhor, e não de justificar os castigos que estamos recebendo hoje em dia, ou que os nossos filhos estão recebendo hoje em dia. Houve um caso na história de Israel em que os filhos estavam reclamando a Deus e tentaram jogar isso na cara de Deus, dizendo que eles estavam sofrendo nos seus dias por causa daquilo que os seus pais fizeram no passado. Não precisa ir longe para vocês saberem que a brincadeira não deu certo. Isso está em Ezequiel, no capítulo 18. Eu queria que vocês abrissem esse texto comigo. Lá, a situação é diferente. São os filhos culpando os pais por terem feito e agido de tal maneira que agora, no presente momento, eles estão sofrendo as consequências do pecado dos pais. Veja só o que diz Ezequiel, capítulo 18. Alguns versículos só. Ezequiel 18. Deus envia o profeta Ezequiel e ele diz: olha, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a do pai, como a alma do pai, também a alma do filho. E a alma que pecar, essa morrerá.
Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. E se ele gerar um filho, que for ladrão, derramador de sangue, e fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes, comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir, fazer todas essas coisas, diz o versículo no final, porventura ele viverá? Não viverá. Todas essas abominações que ele fez, será morto, e o seu sangue será sobre ele. Em resumo, Deus não está simplesmente jogando a culpa de um sobre outro, mas Ele quer que nós aprendamos algo muito importante, irmãos. É que as nossas atitudes hoje, o nosso estilo de vida, pode ter implicações sérias para a vida dos nossos filhos e das gerações seguintes. Esse é o grande desafio desse texto. Viver uma vida de tal maneira que nós tenhamos a consciência disso. O jeito, o modo como eu adoro a Deus hoje tem implicações diretas para aquilo que a geração seguinte irá fazer. Eu queria então concluir com duas perguntas importantes. Quem está anotando aqui, anote essa pergunta e pense nela durante esta semana. Qual é a implicação dessa advertência, então, para os nossos dias hoje? São duas perguntas que eu queria que você pensasse sobre elas. Primeira pergunta: será que o meu estilo de vida cristã está acumulando castigo ou bênção aos nossos filhos e netos e gerações posteriores? Será que o meu estilo de vida cristã está semeando bênção ou está agregando castigo para que não só os nossos, mas os filhos da igreja no futuro colham? Há muita coisa, e eu lembro, eu nem era dessa, eu era jovem ainda e havia na época, um grupo de jovens aqui de São Paulo, muito famoso pelo Brasil, e influenciou uma geração muito grande no início dos anos 80. Eu, especialmente, fui tocado profundamente sobre o ministério desse conjunto, desse ministério de louvor, mas um dos líderes desses jovens acabou sendo descoberto como tendo envolvimento homossexual com os jovens com quem ele trabalhava. O estilo de vida dele acabou tendo um impacto profundo sobre uma geração, e várias décadas depois daquilo, você ainda colhe, você ainda vê pessoas meio desacreditadas daquilo que algumas pessoas semearam com grande empenho, mas que por causa, às vezes, do estilo de vida de algumas pessoas, a desmotivação que causou por várias décadas, ela é claramente observável. Não que isso justifique, a nossa motivação maior está em Cristo. Nós não devemos olhar para as pessoas. Mas não é raro, irmãos, vermos pessoas afastando-se da igreja por causa da queda de homens e de mulheres de Deus. Então, essa é a primeira pergunta. Será que o meu estilo de vida cristã está acumulando castigo para os nossos filhos e netos? Segunda pergunta. A longo prazo,
O que é mais eficiente e realista? Tentar se livrar do castigo de Deus ou amá-lo e guardar os seus mandamentos? Às vezes eu vejo pessoas se empenhando demais para fazer o culto para arrebentar correntes, para descobrir a maldição hereditária. É simples de você resolver esse problema. É só você aprender e ensinar as pessoas a amarem e a guardarem os mandamentos do Senhor. Esta é a maior ênfase desse texto. O texto, ele mostra então, no final do versículo 6, que Deus ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Eu queria então que você, nesta noite, saísse daqui com essas duas perguntas sobre o seu estilo de vida e sobre o seu empenho a respeito do que você hoje pode fazer para que aquilo que nós estamos vendo hoje aqui se perpetue pela graça de Deus por muitas gerações. E a minha oração é que a igreja da próxima geração seja mais vibrante do que esta. De que os pastores da geração que virão sejam mais crentes e mais fervorosos do que eu. E de que os membros da igreja sejam ainda mais envolvidos do que nós somos hoje. Porque os dias para frente serão maus, diz a palavra de Deus. E nós precisaremos de homens e mulheres tementes a Deus. Por isso que eu desafio essa igreja hoje a ver e pensar nessas duas perguntas. Enquanto o grupo Celebrar prepara para vir à frente e cantar novamente mais um hino, eu queria orar e encerrar então esta palavra. Vamos nos colocar de pé, todos nós, e vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude nesse sentido. Senhor Deus, o Senhor conhece as nossas vidas e sabe mais do que qualquer pessoa o que temos feito, por que temos feito o que temos feito e qual é a nossa motivação. Por isso, a Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos ensine a amá-lo e a guardar os teus mandamentos, para que a tua misericórdia abunde sobre nós e sobre as gerações que virão após a nossa. Para a tua glória nós oramos assim. Amém.